Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre títulos de trabalhos acadêmicos. Como redigir títulos de trabalhos acadêmicos, TCC, artigo, teses e dissertações também. Eu acho que essa dica vale para qualquer gênero acadêmico, né? Diferentemente dos textos das produções textuais de escola, por exemplo, dissertação de escola, né, que você se prepara para o vestibular, ignore essas dicas de redação desse período da escola, porque o texto acadêmico ele tem um viés diferenciado, né? Então, a maneira de pensar o título também engloba, traz essas reflexões acadêmicas, né? E é por essa razão, inclusive, que eu sempre justifico aqui a importância de encaminhar o seu texto para um revisor que tenha desenvolvido pesquisa. É porque esse tipo de reflexão que eu estou trazendo para você aqui, ele não é feito não por uma pessoa, por um revisor generalista, né? Que não fez pesquisa acadêmica, por exemplo, né? Pessoal, o título de textos acadêmicos, né, não é simplesmente trazer a ideia central do texto, não é mesmo, né? Você tem até certa liberdade acadêmica, dependendo principalmente da sua área, para fazer uma brincadeira, vamos colocar dessa maneira, um jogo de palavras com esses títulos, né? Em algumas áreas isso é comum. Inclusive, eu fiz isso na minha dissertação. Trabalho na área de linguística. Eu vou explicar isso posteriormente. Primeiramente, eu acho que pensar o título de um trabalho sem ter pelo menos o esqueleto do trabalho, ou seja, uma projeção de como seria o método, de quais seriam os objetivos, de qual seria o problema, é meio complicado pensar no título. De qualquer maneira, eu acho que você não precisa pensar em algo definitivo. Você pode usar um título temporário para o seu trabalho para nortear a ideia, né, para você conseguir focar nos princípios do que você pretende como pesquisador, né, para que você não se perca. Então, dê um título temporário para o seu trabalho. Na verdade, o seu trabalho nasce com um pré-projeto. Então, vá ao pré-projeto. As pessoas, quando fazem o pré-projeto, depois que entram no mestrado, elas esquecem o pré-projeto e criam outra coisa, né? E, na verdade, você tem que seguir a lógica do, do que foi do que você apresentou no pré-projeto e em que você foi no programa no processo que você foi aprovado, né? Então, sigam os títulos e a própria estrutura do pré-projeto, né? E modifique os títulos com base no título do pré-projeto. Então, se você tem o pré-projeto, você já tem um título básico, né? E aí, à medida que você for aperfeiçoando o trabalho, você vai modificando o título, né? Lapidando ontologia, epistemologia, e aí você vai reformulando esse título. Para que você consiga chegar a esse título mais definitivo e um título mais chamativo, atrativo e acadêmico, você precisa pensar, olhar para o recorte do seu trabalho, recorte temático. Não dá para pensar o título se você não tiver um recorte bem definido. O recorte tem de apresentar, aliás, o título tem de apresentar o recorte de alguma maneira, né? E olhe para o problema do trabalho, para os objetivos, para poder pensar o título também. Às vezes, alguns trabalhos, eles enfocam a própria maneira o título, né, a própria maneira que a pesquisa foi feita. Então, por exemplo, é muito comum que trabalhos, os títulos sejam formulados da seguinte maneira: um estudo sobre, ou então um estudo de caso, aí dois pontos, né, ou então alguma coisa assim, processo sobre blá 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 blá, dois pontos, um estudo de caso, né? E isso vai depender do que você pretende enfocar no título. Não há uma regra para desenvolver o título, mas você pode enfocar a maneira que a pesquisa foi feita,
Você pode enfocar, inclusive, uma teoria importante para trazer uma, um jogo de palavras para o título. Por exemplo, na minha dissertação, eu desenvolvi uma pesquisa sobre o discurso de cidadania no metrô, na Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. E a minha área é linguística, né? Então, sociolinguística interacional. Então, o meu título teve de revelar algum vocábulo relacionado à minha área, porque o meu título seria nessa área. Então, por exemplo, processos interacionais se refere à, à sociolinguística interacional, na minha ciência, né? Na minha área. E como foi um estudo interdisciplinar, há uma parte do título que se refere a discurso, né? Esse termo ele cabe, né, à semiótica social, que é uma área interdisciplinar do meu trabalho, e análise de discurso crítica. Então, né, além disso, eu fiz um jogo de palavra porque eu trouxe a teoria do Foucault para o meu trabalho, de uma obra dele chamada Viajar e Punir. Vigiar e Punir, desculpa. E é uma obra, né, que, inclusive, as ideias dessa obra, né, vários outros filósofos, teóricos quebram muita coisa do que ele diz ali, mas eu especifiquei o porquê no meu trabalho, né, do uso dessa obra mais antiga, vamos dizer assim. E, e eu fiz um trocadilho entre o título da obra dele, que se chama Vigiar e Punir, e o título da minha dissertação. Eu troquei por Viajar e Punir. A ideia de viajar se articulou ao percurso do usuário do metrô, né, um trabalho sobre direito que tem a ver com direito à mobilidade, né? Então tem a ver com percurso, né? Tem a ver com viagem, então por isso viajar e punir. E eu também defini a cidade e a instituição relacionada à pesquisa, que no caso do Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, e a cidade Brasília, onde, né, o recorte foi feito. Então você pode pensar, o especificar o título em relação ao tempo, em relação ao estado onde a pesquisa ocorreu, ou país, né? E enfocar a própria pesquisa em si, especificar a própria pesquisa, dependendo do que você pretende fazer, né? Por exemplo, uma dissertação de escola, você não vai intitular o seu texto falando sobre o próprio gênero textual, né? Uma dissertação, né? Você não vai dizer isso, mas isso já pode acontecer, por exemplo, no texto acadêmico, quando as pessoas dizem, por exemplo, um estudo de caso, então, né, elas se referem à própria maneira de fazer pesquisa, né? Claro que ninguém vai dizer uma dissertação, mas assim, a referência está no próprio texto quando a gente fala o estudo de caso, né? A maneira de, de fazer pesquisa, né? A maneira que o texto foi organizado, por exemplo, né? E essa liberdade você não tem para uma simples dissertação, por exemplo, né? Então, resumindo, definam o recorte, olhem para os objetivos, né? E preste atenção na ênfase que você quer dar ao seu trabalho, certo? Converse também com o seu orientador. Eu deixei aqui um texto bastante esclarecedor sobre isso. Vocês podem lê-lo, consultá-lo, está no meu site. E um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.